Oi, gente, estamos chegando no final do primeiro ciclo e ao final de cada ciclo eu quero trazer a história de uma mulher da Bíblia, compartilhar aqui com vocês mulheres que nos ensinam tanto. E como a gente falou ontem sobre se deleitar na presença do Senhor, se deslumbrar com os feitos dele, toda vez que eu penso numa mulher apaixonada por Jesus, eu lembro de Maria, mãe de Marta, que era amiga de Jesus, que ficou muito conhecida por essa história que está lá em Marcos 14. Vamos ler um pouquinho, tá lá, começa no versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, que é a Maria. Ela estava com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam presentes começaram a questionar e a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E aí começaram a repreender essa mulher severamente. Deixem ela em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão entre vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A gente vê aqui essa cena, eu fico imaginando o quanto Maria se preocupou em agradar Jesus, o quanto ela quis dar o seu melhor. E a minha pergunta para você ao final dessa semana, depois de você ter escutado um pouquinho sobre as coisas básicas para você caminhar com Jesus, o que você está disposta a se sacrificar? O que você está disposta a entregar para Jesus? Não aquilo que é fácil, que é cômodo, mas aquilo que é sacrificial. Porque a Maria nos ensina isso. A primeira coisa que eu aprendo com ela é que a Maria, ela ofereceu uma adoração sacrificial. Maria trouxe aquilo que ela tinha de luxo. Naquela época, você ter um perfume era algo muito, muito, muito caro. Esse perfume ele era muito precioso. Ela não conseguia ir lá numa loja e comprar. As gotinhas desse perfume, eles eram encontrados na cordilheira do Himalaia. Não tinha nem lá em Israel para ela conseguir. E na cultura judaica, as moças, quando elas já começavam a ficar mais próximas de se casarem, elas iam adquirindo uma gotinha daquele perfume por ano. Cada ano elas guardavam aquela gotinha para que no dia do seu casamento, esse dia tão importante, elas pudessem usar esse perfume. Então, provavelmente, a Maria estava guardando esse perfume há muitos anos, já se preparando realmente para gastar naquele dia mais especial para a mulher. Mas Maria não pensou 2 vezes. Ela estava tão apaixonada, estava tão disposta a agradar o Mestre, que ela pega aquilo que ela tem de mais precioso e derrama e dá um banho em Jesus, que aquele perfume se espalha pela casa toda. Eu acho tão lindo isso, porque ela realmente ofereceu ao Senhor um sacrifício que estava custando algo. A gente está muito acostumado a fazer o que é confortável. A gente começa a caminhar com Deus e a gente às vezes reclama até se está chovendo, a gente já não vai para o culto, a gente reclama às vezes que a música não estava boa, a gente se acostuma com as coisas que a gente não valoriza, a gente quer as coisas confortáveis. O quanto você está disposta a oferecer uma adoração sacrificial para Jesus? E a segunda coisa que eu aprendo com a Maria é que ela se preocupou em agradar a Jesus. A gente leu ali no texto, você pode ver que todos os que estavam ao redor repreenderam Maria.
Falaram, meu Deus, que desperdício é esse? Esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres e você está aqui desperdiçando. Mas ela estava preocupada em agradar a Jesus. Quando a gente faz uma oferta sacrificial, quando a gente toma uma atitude extravagante, às vezes as pessoas não nos compreendem. Elas não entendem por que a gente está fazendo aquilo. Quando o nosso coração está transbordando de amor por Jesus, a gente não se preocupa com isso. A gente vai, realmente para quebrar paradigmas, as pessoas ficam chocadas, as pessoas ficam falando, meu Deus, por que você vai fazer isso agora? Por que você vai para tal lugar? Mas quando Jesus é o centro do nosso coração, a gente não pensa duas vezes, a gente quer agradar somente a Ele. Você está fazendo a obra de Deus? Você precisou tomar algumas atitudes extravagantes para agradar a Jesus? O pastor Hernandes, eu gosto muito quando ele vai falar o seguinte, eu nunca vi uma pessoa que se levantou para fazer algo relevante e não recebeu críticas. Quem tem medo de críticas ama mais a si mesmo do que a Deus e a sua obra. Então cuidado, as pessoas talvez estejam te criticando, você resolveu realmente assumir essa posição de viver com Jesus, de ter uma vida bonita. Muitas vezes aquelas pessoas mais próximas não vão compreender. Eu estava viajando, conheci uma mulher tão cheia de Deus, e ela compartilhando comigo que quando ela se converteu, ela era muito nova, ela tinha 17, 18 anos, e a família toda se revoltou que ela estava crente. Eles estavam tão revoltados que fingiram que estavam dando para ela de presente 15 dias de férias lá no Ceará, onde na época era a cidade próxima, a capital mais próxima, onde ela poderia se divertir, curtir com as primas. E aí ela vai achando que a mãe estava dando uma viagem de férias, mas na verdade era um plano da mãe para fazer com que as primas levassem ela para a festa, para que ela esquecesse esse encontro que ela tinha tido com Jesus. No fim, dá tudo errado, porque ela vai, se encontra com as primas, ela se sente mal estando numa festa, pede para a prima para ir embora, e eu sei que ela acaba evangelizando a família toda de lá, a prima se converte, a tia se converte, e o plano da mãe acaba dando errado. Mas veja só, né, como às vezes uma pessoa tão próxima de nós não compreende quando Jesus está nos pedindo algo, quando a gente está tomando alguma atitude que para os outros é algo muito extravagante. Calma, não fica aflita. Eu sei que as críticas vão vir, mas se Jesus está te mandando fazer, faça, se preocupe em agradar a Ele, porque na hora certa Ele vai honrar o teu compromisso, Ele vai honrar a tua fidelidade. E a última coisa que eu aprendo com a Maria é que ela não perdeu a única chance que ela teve. Ela foi responsável por preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Olha só o que está escrito ali no final, quando Jesus fala dela. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Se você for ver 2 capítulos para frente, Jesus já estava morto e Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Jesus, vão até o sepulcro para ungir. Elas chegam com especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, o que acontece? Jesus já tinha ressuscitado. Às vezes eu fico pensando nessa cena, o anjo vendo ela chegando com as especiarias, com as coisas para ungir o corpo de Jesus, e o anjo pensando, mas já foi, vocês já perderam a chance de preparar o corpo dele. Ele já morreu e já ressuscitou. Agora, a Maria não, ela não tinha perdido essa chance. Ela tinha tido esse privilégio de fazer Jesus se sentir amado, de preparar o seu corpo, de separar esse tempo para ele se sentir honrado. Sabe, gente, às vezes eu fico pensando que a gente demora muito para fazer algumas coisas. Tem coisas que a gente precisa fazer hoje, que é para agora. A gente não pode esperar o dia do amanhã. O que Deus está te pedindo para você fazer hoje? Qual atitude você precisa tomar hoje? Talvez seja a única chance que você tenha de fazer isso. Eu gosto quando a François Douto vai falar sobre a Maria. Maria não é mais aquela menininha passiva sentada aos pés de Jesus, apenas escutando as suas palavras.
Ela tornou-se outra mulher, uma mulher ativa que age sem medo das reprovações dos homens. Ela entra para a história. Naquele momento, Jesus compreende a sua mensagem, que a hora do sacrifício havia chegado. Talvez ela nem tinha se dado conta, mas Maria estava revelando que a morte de Jesus estava próxima. Ele diz em voz alta: deixem Maria em paz. Ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Essa mulher sabia que o seu rei iria morrer. Ela entendeu que aquela era a última chance de fazer algo que realmente valeria a pena. Que você possa ter essa paixão que a Maria tinha. Se Deus está te pedindo para você oferecer algo que você sabe que é um sacrifício, ofereça sem medo. Derrame isso aos pés de Jesus. Se Ele está te pedindo, se você está preocupada com a opinião dos outros, se preocupe em agradar a Ele, aquilo que o Mestre está falando para você. E por último, não perca a chance, não perca a oportunidade de fazer aquilo que Ele está te pedindo para fazer hoje. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada. E assim como Maria, aquilo que você fizer vai ser contado depois de anos e mais anos. Tá bom? É isso que eu desejo para você. Espero que a história da Maria tenha alcançado o teu coração. Que Deus te abençoe muito. E amanhã começamos o próximo ciclo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.